Oi, gente. É um prazer muito grande estarmos aqui com vocês no nosso canal Cinema, Arte e Emoção. Hoje nós vamos falar sobre A Mulher no Cinema, episódio 2, falando dos anos 1960 e 1970. Eu peço a vocês, amigos, que contribuam com o nosso canal, dando um like e se inscrevendo no nosso canal. Obrigado. Bem, os anos 60 foram anos assim, de grande transformação. Provavelmente, toda a história, nenhuma década se moveu tanto, houve tanta dinâmica, houve tanta transformação social, mudanças profundas na sociedade, na cultura da arte, na ciência, como os anos 1960. Eles são demais. E o cinema não poderia ficar indiferente a isso. Então, os anos 1960, nós temos assim, momentos marcantes, né, icônicos do cinema, da história do cinema. E a gente começa com Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe. Elizabeth Taylor, ela fez filmes clássicos nos anos 60, mas ela também tem papéis assim, muito densos, irreverentes, sofisticados nessa década. Por exemplo, entre os filmes clássicos dela, a gente lembra logo de Cleópatra, de filmes assim na segunda metade da década de 60 muito fortes, né? Como A Megera Domada, mas a Elizabeth Taylor ela fez filmes de reverência, filmes com temas sociais fortes, filmes que contestam em muito assim aquilo pré-estabelecido, né? E que vão muito na discussão, na temática mais complexa da sociedade. O cinema é ligado com isso. Então, a gente tem filmes como Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, e Disque Battlefield 8. São dois filmes icônicos, até porque deram um Oscar de melhor atriz a ela. Mas como que a gente pode esquecer de Elizabeth Taylor? A gente faz o estudo dela, da carreira dela, num filme como O Pecado de Todos Nós. Ela trabalha com Marlon Brando, os dois estão ótimos. Um filme assim, de tema complexo, de temas fortes, um filme para a época muito denso, né? E do John Huston, cineasta fantástico. Portanto, a Elizabeth Taylor ela vai ser uma das atrizes mais representativas da história do cinema, e esses anos 60 ela é muito importante, realmente. A Marilyn Monroe, ela brilha no início da década. Ela faz Adorável Pecadora, um filme com o Yves Montand, ator europeu, Let's Make Love, mas ela faz um filme chamado Os Desajustados, do John Huston, que é assim, um filme muito interessante, um tema assim raro, né? Mas um filme assim meio western, que tem muito de existencial, que tem muito assim de psicológico, que tem muito de densidade temática, estilística, sabe? É um filme assim muito evolutivo na história do cinema. E ela trabalha com Clark Gable. Interessante que foi o último filme completo dela. Ela deixou o filme inacabado depois. E o último filme também do Clark Gable. Mas também um outro grande ator trabalhando nesse filme, que é o Monty Griffith. Gente, a Marilyn Monroe ela faleceu em 1962 e deixou o cinema assim, sem uma das suas principais expressões, sendo seus principais símbolos sexuais, mas também uma atriz que fez grandes filmes, que teve grandes momentos de interpretação, trabalhando também, muito especialmente nesse caso, com grandes diretores, que souberam tirar dela o talento que ela tinha, né? Souberam muito bem usar esse talento dela em grandes obras. E a Marilyn vai marcar para sempre assim, a história do cinema. Agora, nós temos a Audrey Hepburn, temos a Shirley MacLaine, a Anne Bancroft, que marcaram muitos anos 60. A Audrey Hepburn, ela faz Bonequinha de Luxo. Bonequinha de Luxo, um filme icônico, né? Muito representativo daquele cinema sofisticado, né? E ela também faz Minha Bela Dama, que é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme. E ela, então, assim, é uma das atrizes emblemáticas dos anos 60. Até porque ela faz com a Shirley MacLaine um filme também, embora de uma forma sutil, trata de questões sociais, existenciais, sexuais, mais amplamente, que é a Infâmia, do William Wyler. E as duas atrizes estão ótimas, tanto a Shirley MacLaine quanto a Audrey Hepburn.
A Sheila MacLaine, ela faz também, se meu apartamento falasse, ela faz uma prostituta, um papel muito denso, muito rico, uma comédia assim, dramática, que ela destaca um grande ator Jack Lemmon no filme do diretor Billy Wilder, um dos maiores da história do cinema. Ela também repete a dose em Irma La Dulce, que é um filme interessante também, e assim, parecido com o primeiro, mas assim, com um toque diferente, levando assim o cinema a uma amplitude maior de um filme que poderia ser parecido, mas que também tem as suas transformações, tem os seus aspectos que o enobrecem e o tornam assim, muito icônico, também feito em 1963. A gente percebe que a Anne Bancroft é uma das atrizes que mais se destaca nessa década. Ela faz O Milagre de Anne Sullivan, um filme assim que tem caráter psicológico, caráter familiar, caráter social, sabe? Uma coisa assim muito interessante esse filme. Mas a gente jamais vai esquecer dela no filme mais emblemático dela, no filme mais representativo dela, uma das maiores realizações cinematográficas dos anos 60, que é A Primeira Noite de um Homem, com Dustin Hoffman, num papel antológico. E nesse filme também trabalha Catherine Ross, uma atriz jovem que se destaca muito nos anos 60. A Anne Bancroft, portanto, ela marca os anos 60 e a Catherine Ross, que faz esse filme com ela faz também um outro filme emblemático no finalzinho da década, que é Podcast, ou Podcast de Sundance Kid, com Paul Newman e Robert Redford. E tem uma cena icônica, uma cena realmente inesquecível, que é quando ela, o personagem dela, da Catherine Ross, passeia numa bicicleta com o Paul Newman. É uma coisa assim, fantástica. Isso leva o cinema assim, a um patamar maior. Né? E até hoje as pessoas lembram muito que assistiu esse filme dessa cena. Ela é muito forte. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Nesses anos 1960, a gente lembra que atrizes jovens vão brilhar no cinema, como a Raquel Welch, a Ursula Andress, a Jackie Bisset. A Raquel Welch, ela faz 1000 séculos antes de Cristo, filme de ação e aventura muito interessante. Ela faz também 100 Rifles, um filme com Jim Brown, ator negro, e com Burt Reynolds. E esse filme é interessante, ele é muito icônico porque nesse filme tem amor interracial. Né? A Raquel Welch tem esse envolvimento amoroso com o Jim Brown e uma cena de beijo assim, que chamou muita atenção, uma coisa assim que já leva o cinema para um espaço maior, no sentido, por exemplo, de aproximar brancos e negros no cinema na questão amorosa. É interessante que a Ursula Andress, ela faz um filme que ninguém pode esquecer, que é o primeiro filme do James Bond, 007, né, com o Sean Connery, maior 007, James Bond com todo respeito aos demais atores que fizeram o personagem, e Dr. No, né, onde ela sai naquela famosa cena de biquíni da praia e emblematiza o cinema. Make hula hoops underneath the mango tree. Make hula hoops soon. Agora, a Ursula Andress, ela também fez outros filmes bem representativos da sua carreira, né, do seu talento. Ela está muito bem em O que é a Gatinha, um filme reverente, uma comédia assim, muito interessante, com grandes atores, um elenco assim, super estelar. A gente tem Peter Sellers, Peter Julie, Romy Schneider, Caputinho nesse filme. Que filme, que coisa assim, deliciosa esse filme, O que é a Gatinha. Agora, a Jackie Bisset, ela faz esse filme já na segunda metade da década de 60, muito jovem, onde ela cria uma condição para ficar uma atriz assim, uma estrela nos anos 70.
E aí a gente lembra dela em O Detetive, com o Frank Sinatra, um filme assim, ousado, um filme interessante, um filme policial assim, irreverente até, um filme de uma temática assim, mais ampla. Mas ela também faz Bullitt, né, com Steve McQueen, né, que é um filme assim, de uma qualidade técnica muito forte, um filme assim, de um rebuscamento estilístico muito forte também, no final dos anos 60. Nos anos 1960, a gente lembra de atrizes europeias, de atrizes britânicas, especialmente, que brilharam muito em Hollywood. Por exemplo, a Julie Andrews, ela faz A Noviça Rebelde. Como esquecer? Jamais. Aquela cena dela, assim, passeando naquele belo campo, aquilo é inesquecível, é icônico, né? E que se passa na conjuntura da Segunda Guerra Mundial. With songs they have sung for 1,000 years. The hills fill my heart with the sound of music. Agora, interessante que a Julie Christie também brilha muito. Ela faz Doutor Givago, um grande elenco que se passa na Revolução Russa, com os muito interessantes da história, né? Ela está muito bem nesse filme, com a Sharif e outros grandes atores, mas a gente jamais vai esquecer no filme que ela ganhou o Oscar de melhor atriz em 1965. Dark, Aqui é Muito Mais. Que filme! Né? A temática assim, mais estilística. O grande diretor John Schlesinger fazendo esse trabalho. E a gente percebe assim, ela fazendo o papel de uma garota de programa numa sociedade assim, muito complexa, um trabalho assim, muito refinado, muito estilizado dela, que deu a ela realmente merecidamente o Oscar de melhor atriz, em 1965. Nós temos também a Vanessa Redgrave, outra atriz britânica fantástica. Ela faz Isadora, baseada na Isadora Duncan, né? Bailarina assim, que fez a modernidade na dança no início do século XX. E a Vanessa Redgrave, ela tem um talento assim, muito eclético, ela fez outros filmes interessantes. Ela faz Blow Up, Depois daquele Beijo. Nunca esquecer esse filme. Um filme estilístico, um filme acima do seu tempo, um filme de Antonioni, um dos maiores diretores italianos, que brilha em Hollywood com aquele filme. Um filme que sempre está na lista dos maiores filmes da história do cinema. Um filme muito denso psicologicamente, artisticamente. Ele é uma coisa de elevar o cinema, uma categoria muito alta na arte, e emblematizar o cinema como um meio de comunicação que pode expressar muita coisa de uma grandiosidade artística assim, inegável. Louvado, que é todo nome. Mas a gente também não pode esquecer que atrizes antigas brilharam muito no cinema dos anos 1960. Por exemplo, a Katharine Hepburn, ela faz Uma Longa Jornada, Noite Adentro. É um filme assim, de um teor familiar, social, psicológico muito elevado, e que deu o prêmio a ela de melhor atriz no Festival de Cannes, em 1962. Um filme do Sidney Lumet, um grande diretor. Mas ela está, a meu ver, também grandiosa e apoteótica num dos maiores clássicos do cinema, que é Adivinha Quem Vem para Jantar, quando ela trabalha com seu maior parceiro no cinema, os maiores atores do cinema, que é Spencer Tracy, e com outro grande ator, que é o Sidney Poitier. E atores negros brilham, né? Atrizes negras como a Bia Richards. E a gente percebe que nesse filme a Catherine está assim demais, né? Ela ganhou o Oscar de melhor atriz em 1967. I have to be happy for her, man. And I am. That for the first time in 23 years they might let me down for the first half hour. You're a phony, you know that? You're a big phony. A gente também não pode esquecer da Bette Davis, né? Outra atriz antiga, que faz com a Joan Crawford, outra atriz maravilhosa do cinema, um filme, eu considero assim, um filme cult, um filme belíssimo como arte, né, como reflexão, conteúdo psicológico,
com teor familiar, com teor artístico, tudo muito elevado, onde essas duas atrizes brilham. O que terá acontecido a Baby Jane? Fantástico. Quem nunca assistiu, assista esse filme, não esqueça. Agora, nós temos duas atrizes que também brilham conjuntamente no filme, que são a Deborah Kerr e a Ava Gardner. Elas estão assim, fantásticas no filme A Noite do Iguana, do John Huston, que é um filme assim, que tem muito de caráter social, de caráter existencial, de temas fortes, ousados para aqueles anos 1960, e que a Sully, uma atriz jovem, aparece muito bem. E o ator que faz aquele papel protagonista masculino, ele é simplesmente Richard Burton, que faz assim, um papel diferente, um papel assim, atípico, mas um papel também muito denso, que mostra um grande talento desse ator fantástico britânico, que era o Richard Burton, no filme John Huston. Agora, a gente também não pode esquecer que os anos 60 nos trazem atrizes jovens que brilharam muito, como, por exemplo, a Samantha Eggar. Ela faz Um Colecionador, um dos icônicos filmes dos anos 60, com Terence Stamp, que faz um colecionador de borboleta. Quem nunca leu o livro de origem ao filme, leia. E não vai ler, não vai conseguir terminar de ler, assim rapidamente, porque é demais, mas só vai parar de ler quando terminá-lo. O livro é ótimo e o filme é fantástico, do William Wyler. Inclusive, tem uma ligação com uma novela brasileira dos anos 70 de grande sucesso, bem amado, que tem o Emiliano Queiroz, vários atores brasileiros, interpretando de Seu Borboleta, que tem muito a ver com a personagem, com o personagem Terence Stamp nesse filme. E a Kathleen Ross, como a gente falou, ela brilha no filme A Primeira Noite um Homem e brilha no Podcast. Também é outra atriz jovem, que mostra assim, a dimensão dos atores jovens no cinema dos anos 60. Agora, a gente não pode esquecer, nos anos 60, da Jane Fonda, que faz filmes já bem interessantes naquela década, como Barbarella, do seu marido na época, Roger Vadim, uma ficção científica onde ela aparece praticamente nua, um filme usado para a época, e faz também outros filmes muito interessantes, como Caçada Humana, com a Andy Dixon, Robert Redford, e especialmente o Marlon Brando. Tem uma cena desse filme que o Marlon Brando vai buscar, ele está sendo caçado, impiedosamente, ele é o xerife, o Robert Redford. Gente, na hora que o Marlon Brando sai, acossado por uma situação muito difícil, para ir buscar o Robert Redford, não tem mais para ninguém. Ele mostra por que muitos consideram o maior ator da história do cinema. Ele está irrepreensível nessa série. Agora, também, a gente não pode esquecer que nessa década a gente tem a Faye Dunaway, que faz um filme icônico de 1967, um ano muito forte no cinema, que é Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, com o Warren Beatty, do Arthur Penn, um filme simplesmente fantástico. Agora, a gente também não pode esquecer que os atores negros aparecem bem na década de 60, quando eles têm uma oportunidade, ainda num tempo tão difícil para eles. E aí a Diane Carroll aparece muito bem no filme Paris de Ver à Noite, com Paul Newman, John Woodward, sua esposa, e o Sidney Poitier. Em grande momento do cinema, um filme de Martin Luther. Os anos 60, portanto, são anos assim que nós temos atores que brilham muito. E eu gostaria de dizer que a temática também é muito ampliada, porque a Jane Fonda faz um filme onde ela mostra assim, um trabalho fantástico e um filme que ela trabalha na época da depressão, e que nesse filme ela apresenta assim, um trabalho esmerado e que faz com que ela também seja candidata ao Oscar de melhor atriz pela primeira vez, em 1969. Agora, a gente também não pode esquecer que nos anos 60 o cinema ele já passa por uma transformação muito grande nas suas temáticas, porque existe também a contracultura. Por exemplo, quando a gente vê um filme assim como Bonnie e Clyde, a gente já vê elementos da contracultura de um tempo mais assim de buscas, de transformações no cinema. Os anos 1970 são anos que a Jane Fonda, que a Faye Dunaway, que a Vanessa Redgrave, que a Glenda Jackson brilham muito, principalmente no iníciozinho da década.
A Jane Fonda, ela faz Clutch, ela faz uma prostituta e ela ganha o Oscar de melhor atriz. E ela faz A Marca Regresso, se passa na conjuntura da Guerra do Vietnã, que é um filme muito forte naquela época, que trata dos perigos do Vietnã. E ela, a Jane Fonda, está muito bem com o Jon Voight. Ele ganhou o Oscar de melhor ator e ela de melhor atriz novamente, em 1978. Um ano que nós tivemos grandes filmes naquela década. Mas a Faye Dunaway, ela faz, entre outros grandes filmes, Hate Intrigue, que é fantástico, se vê no meio, que coloca a questão do poder, né, a questão da rede de televisão, a questão política, a questão muito forte envolvendo os meios de comunicação, e uma complexidade muito grande, e a gente percebe a Faye Dunaway muito bem também em Chinatown, do Roman Polanski, filme neo-noir, filme de alta relevância estilística, artística, temática, e onde ela está muito bem com o Jack Nicholson e o John Huston, num filme muito amplo, assim, que é considerado uma obra-prima do cinema do Roman Polanski, cineasta fantástico europeu. Agora, a Vanessa Redgrave, ela aparece muito bem em Mary Stuart, Rainha da Escócia, com a Glenda Jackson, que também brilha muito em outro filme, um top de classe. Mas a Vanessa Redgrave, ela trabalha muito bem também em Julia, com a Jane Fonda, e aí aparece uma atriz jovem que vai brilhar muito a partir daí, que é exatamente a Meryl Streep. Esse filme é fantástico, porque tem 3 atrizes fantásticas, a Jane Fonda, a Vanessa Redgrave e a Meryl Streep. O filme do Fred Zinnemann, diretor antigo. A gente percebe nos anos 70 que atrizes como, por exemplo, a Jackie Bisset, a Ursula Andress, a Raquel Welch consolidam a sua carreira de atriz, né, de estrelas. Por exemplo, a Raquel Welch, ela faz O Fim de Sheila, ela faz Os Três Mosqueteiros, que a crítica ela coloca muito bem nesse filme. A Ursula Andress, ela faz um filme muito interessante, que é Sol Vermelho, com Alain Delon, Toshiro Mifune e o Charles Bronson. E a Jackie Bisset também faz um filme muito interessante, com o Anthony Quinn, o Magnata Grego, e ela amplia a carreira dela nessa década. A década de 70 tem atrizes jovens que marcam, como a Marsha Mason. Ela faz assim 2 belos filmes. Licença de Amar até a Meia-Noite, com James Caan, e ela faz depois um filme, A Garota do Adeus, com Richard Dreyfuss, que ganhou o Oscar de melhor ator em 1977. Agora, a gente não pode esquecer que nessa década atrizes antigas também brilharam, né? Como, por exemplo, a Katharine Hepburn, ela faz As Troianas, com a própria Vanessa Redgrave, a Genevieve Bijou e a Irene Papas. São 4 grandes atrizes dirigidas pelo Michael Kakoyannis, um grande diretor grego. E, por exemplo, a Bette Davis, ela faz A Morte no Nilo, baseada na Agatha Christie, e que ela está com também um elenco estelar. Agora, como que a gente pode esquecer na década de 70 que os atores negros também já buscam e sempre conseguindo, com muita dificuldade, as suas conquistas, os seus trabalhos importantes. Aí a gente pode destacar a Diana Ross, que brilha muito no filme O Caso de uma Estrela, quando ela concorreu ao Oscar de melhor atriz em 1972, e Aidan Carroll também, ela está muito bem no cinema fazendo um filme chamado Claudine, quando ela está também assim numa grande interpretação. Mas a década de 70 ela é emblemática com os musicais, com a discoteca também. E aí a gente vai lembrar nada mais, nada menos do que simplesmente aquela que fez um filme que emblematizou em 72 com o Poderoso Chefão, Cabaré, Liza Minnelli. Ela está demais nesse filme do grande diretor Bob Fosse. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mein Herr. Bye bye, mein lieber Herr, auf Wiedersehen, mein Herr. Es war sehr gut, mein Herr, und vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr, ach, lebe wohl, mein Herr. Du sollst mich nie mehr sehen, mein Herr. E a gente vai lembrar na discoteca de 2 ícones. O John Travolta e a Olivia Newton-John estão demais num filme que a juventude adora, que é Crise nos Tempos da Brilhantina. Come on!
gente também lembra da grande performance da Donna Summer cantando Last Dance, num filme também da época, que é Até que Enfim Sexta-feira. So let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. Portanto, a década de 70 ela é muito forte, ela é muito emblemática também na história do cinema. Agora, eu gostaria de fechar o nosso vídeo falando de uma pequena história que aconteceu comigo e já faz alguns anos. Uma pessoa me perguntou o que é cinema. E eu respondi que não sei o que é cinema. Eu acredito que eu nunca vou saber o que é cinema. Porque talvez dar uma resposta para o que é cinema seja uma coisa muito pretensiosa, de certa forma. Agora, eu gostaria de dizer que o filme Adivinha Quem Vai Jantar, um grande filme, tem uma cena que a Katharine Hepburn ela está assim, muito preocupada com o que vai acontecer depois que a sua filha diz que vai casar com um rapaz negro, mas que é o consentimento dela do pai, para esquecer para isso, enfim. E ela está assim, muito tensa, ela está muito reflexiva, é uma ótima mãe que quer ajudar a filha dela a ser feliz. Então ela está assim, pensando como resolver aquela situação. E ela então se dirige assim até o jardim. Gente, nesse momento que ela está pensando, tentando encontrar uma forma de resolver a situação. E ela chega até o jardim, a câmera vai e pega assim, a expressão facial dela, pega o rosto dela, pega os olhos dela, o olhar dela. Eu acredito que ele pega a alma dela, o interior dela, o eu dela, e aí eu acredito que tudo que a Katharine Hepburn passa naquele segundo, estresse nele. Muito obrigado.